Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui, vamos juntos? Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém. Nós cantamos a esse Deus que nós adoraremos, a esse Jesus, a esse Deus por quem Ele é. Nós vamos dizer isso juntos. Essa música a gente costumava cantar na reunião presencial, dizendo eu vim para adorar-te, mas não deixa de ser, é uma realidade. Mesmo você estando aí na sua casa, assistindo o culto pela internet, você veio a esta reunião online para adorar ao Senhor. Então vamos cantar isso juntos. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua
Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós adoramos a Jesus por quem Ele é, e nós dissemos agora que nós viemos para adorar esse Deus. Quem é esse Deus que nós adoramos? É alguém que cuida de nós, é alguém que pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso nós vamos cantar agora que nós podemos descansar nos cuidados desse Deus, descansar no amor que Ele tem por nós e confiar. Já que Ele pagou um alto preço para nos amar e para nos dar vida, Ele também será fiel para cumprir suas promessas. E por isso nós podemos entregar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia nas mãos dEle, confiantes de que Ele cuidará de nós. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
pois sei que és Deus. Ajuda-nos a descansar em Ti, Senhor. Ajuda o nosso coração a ter essa paz que confia nos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a nossa reflexão de hoje. É um novo normal, desafios para a nossa Igreja Batista Central de Itu. Quero trazer algumas reflexões. A mensagem de hoje vai ser também bem objetiva, bem direta, como a gente tem tentado fazer nesse tempo de pandemia. Até porque a gente sabe que você está na sua casa e algumas famílias têm crianças e é difícil ficar mais de uma hora parado na frente de um computador ou de uma televisão assistindo alguém falar. Então a gente tenta ser bem objetivo, bem direto, bem breve, mas algumas reflexões são importantes para esse momento. Antes da gente começar, eu quero falar de uma coisa muito importante, gente. Deixa eu só arrumar esse caderno aqui, que tá meio ruim. Uma coisa muito importante para essa reflexão. Nós entendemos, eu entendo assim, e acho que você também, que cada igreja precisa avaliar a sua própria realidade na hora de responder às crises e aos desafios. Então não adianta a gente pensar assim, mas tem uma igreja de um amigo de um parente meu lá em São Paulo que está fazendo uma coisa assim, assado, ou tem uma igreja de um primo meu lá em Pindamonhangaba que está fazendo outra coisa. A gente respeita cada liderança de cada igreja, cada um entende da maneira que achar melhor, da maneira que entender diante de Deus, como deve fazer com a sua igreja, mas a mensagem de hoje é a respeito da Igreja Batista Central de Itu. E eu não quero falar aqui simplesmente de recomendações técnicas desse período que a gente tem vivido de cultos online. Eu quero trazer uma reflexão bíblica daquilo que é essencial para a nossa igreja, para uma igreja, para nós, e que nós não podemos perder de vista só porque estamos num novo formato. Então, para a gente começar, eu quero te mostrar o que a nossa liderança, o que a nossa diretoria tem enxergado, qual é o nosso panorama. Então, dito isso, está claro para todo mundo que a gente está falando da nossa realidade, da nossa igreja, e que a gente não pode ficar se comparando com outras igrejas ou com outras realidades, principalmente de outras cidades, porque cada um vai entender a sua maneira. Deus vai dar a cada um uma estratégia e uma solução viável. Então, nós estamos falando da realidade da nossa igreja. Nossa igreja fica em Itu. A situação de Itu é a seguinte. No dia 1º de junho de 2020 foi o primeiro dia da flexibilização do plano do governo do estado de São Paulo. E aí, esse plano ele prevê, se houver melhora nos números, então a gente vai para a etapa posterior. Então vai de vermelho, laranja, amarelo e verde. Se não houver melhora, a gente dá um passo para trás e aí as restrições aumentam. Itu, no dia 1º de junho, quando começou o plano de flexibilização, Itu tinha 172 infectados por coronavírus. A última informação que eu tive no dia que eu estou gravando esse culto, o último dado que foi divulgado foi no dia 30 de julho. Então vamos considerar que são 2 meses. Em 2 meses de flexibilização, nós estamos com 1.547 infectados. Isso dá uma diferença de 1.375. Então, em 2 meses, subiu o número de infectados em 1.375. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um dado importante para a nossa diretoria, para a nossa liderança, na hora que a gente considera abrir ou não abrir o templo, a reunião presencial. Mas isso também é um dado importante para a gente dizer para você que está aí trabalhando, que está em casa, ou que está com vontade de ver os amigos, de ver os familiares, que não está se aguentando de saudade, também é um dado importante para a gente dizer para você, fique em casa o máximo que você puder. É uma recomendação de saúde pública. Então, a gente continua recomendando que você fique em casa, vai passar essa pandemia, mas ainda não passou. Então, esses dados aqui, esses números, eles assustam um pouco, mas é só pra gente saber, gente. Não é pra você ficar com medo, não é pra aumentar a sua ansiedade, mas é pra que você lembre, ainda não passou esse cenário de pandemia, nós ainda não estamos livres disso. E qual é a situação da central? Essa é a situação da cidade. Depois você pode entrar nos canais de mídia da prefeitura para saber como está a ocupação de leitos, como é que é a recomendação da prefeitura. Isso a gente deixa a cargo do município. Qual é a situação da nossa igreja? A nossa igreja, antes da pandemia, estava começando a se organizar, estava tendo bastante voluntários para ajudar. A gente tinha algumas dificuldades ainda em algumas áreas, estava começando a estruturar algumas áreas, mas a nossa igreja tem um perfil.
a maioria, a maior parte da nossa igreja não é de jovens ou de jovens adultos, né? A gente tem grande parte de crianças e grande parte de idosos. Se somar tudo, dá um equilíbrio entre todas as faixas etárias, mas o retorno ao templo presencial ainda não está permitido no dia que eu estou gravando, mas ainda que seja permitido, ele restringe. Pessoas acima de 60 anos não poderão ir, pessoas abaixo de 8 anos não poderão ir, as crianças só poderão retornar caso as creches e escolas também retornem. É uma recomendação dos pastores amigos nossos que dizem, olha, é bom retornar só à sala das crianças só quando as escolas voltarem, porque significa que está seguro o suficiente. Caso a gente abra o templo, tem que haver uma restrição de 35% da capacidade total de uso, que para nós já não é muita coisa. Nossa igreja é uma igreja pequena, nossa maior reunião atingiu 100 e pouquinhas pessoas, que foi um dia que eu não preguei, e aí lançaram a campanha Fora Lucas, Fica Nino, e eu tive que aguentar essa palhaçada, essa pouca vergonha. Mas o nosso maior culto, o nosso culto mais cheio que teve, foi um pouquinho mais de 100 pessoas. Então você imagina, 35% dessa capacidade, as janelas sempre abertas, limpeza antes e depois de cada reunião, utilização dos sanitários, cada pessoa que utiliza o seu sanitário teria que limpar o seu próprio sanitário. Então assim, são várias recomendações, álcool em gel, distanciamento de 1,5 m de cada um, ordem de entrada e de saída para que não haja trânsito entre as pessoas, para que não haja circulação entre as pessoas, e tudo filmado e fotografado. Enfim, são muitas recomendações para a nossa igreja central, caso a gente pense em reabrir um dia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse cenário, tanto o cenário municipal quanto as rígidas recomendações, as restrições para uma abertura de templos, fazem com que a gente olhe para tudo isso, e a nossa diretoria tem pensado assim, e a gente pense o seguinte: a gente talvez não volte tão rápido. É uma triste notícia que eu tenho para te dar, mas é uma notícia que é ponderada na sabedoria e na preservação da vida. Já parou para pensar como é que nós, como igreja, vamos abrir o templo para dizer que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, sendo que a gente está expondo você a um risco de morte? Então não faz sentido, é incoerente com a nossa mensagem. E lembre, gente, vou retomar do começo. Nós estamos falando da nossa realidade. Algumas igrejas têm condição de seguir as recomendações, as restrições e fazer cultos presenciais com toda a segurança possível. Para nós, uma igreja pequena, uma igreja começando, para nós isso se torna um pouco difícil, e a gente teria que ter cultos online da mesma maneira, termômetro na porta, caso alguém passe de 37 graus e meio, a gente teria que pedir para que a pessoa retorne para casa. Então, um constrangimento. Para nós, a nossa decisão da nossa diretoria é: nós não vamos abrir tão cedo. Então eu achei necessário fazer essa mensagem, essa palavra, para dizer, já que nós não vamos voltar tão cedo ou tão rapidamente, nós precisamos entender o que é esse novo normal. Nós não falamos disso ainda na nossa igreja porque nós estávamos na firme expectativa de que isso ia passar rápido e a gente ia voltar logo. Mas já que não vamos voltar logo, quais são os nossos desafios? Quais são aí as perspectivas de futuro para a nossa igreja e como você pode fazer parte dessa comunidade? Como é que nós vamos entender tudo isso? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. É um texto bastante conhecido, mas eu quero me basear nesse texto para falar o que eu vou falar. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar? Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra e edifique a nossa comunidade como uma igreja saudável e espiritualmente diante dos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O autor de Hebreus tinha uma coisa em mente quando ele escreveu essa carta. Ele diz: não deixem de se reunir como igreja. Vamos lembrar como era a igreja primitiva. Logo que os judeus começaram a se converter ao cristianismo, ainda não tinha esse nome, mas começaram a se converter ao caminho de Jesus, eles começaram a se reunir nas casas para orar, para partilhar as histórias do que Jesus tinha feito, para falar do que Jesus tinha ensinado e do que Jesus prometera para o futuro, mas eles também reuniam-se nas sinagogas. As sinagogas era o lugar onde os judeus se reuniam para discutir e debater a lei. O que aconteceu logo no começo? Na sinagoga era um grande ajuntamento e nas casas eram pequenos ajuntamentos. Quando na sinagoga eles estudavam a lei e os profetas, os cristãos, aqueles que aderiram à mensagem de Jesus, começaram a dizer: esta lei e estes profetas apontaram para o Messias, que era Jesus de Nazaré, que foi morto e ressuscitou há pouco tempo atrás. Os judeus que não aceitaram a mensagem de Cristo rejeitavam essas pessoas e começaram a perseguir e expulsar essas pessoas das sinagogas.
Então aquele grande ajuntamento na sinagoga, aos finais de semana, né, aos sábados, o sábado sagrado, aos poucos os cristãos foram expulsos desses ambientes, foram perseguidos pelos judeus e começaram a se reunir apenas nas casas. Os cristãos só foram fazer grandes ajuntamentos em templos lá depois do 3º século, quando o Império Romano se declarou cristão, e isso é uma história para um outro momento. Mas perceba então que o autor da carta aos Hebreus, ele está falando principalmente a hebreus, judeus, convertidos à mensagem de Cristo e que agora se reuniam nas casas. As sinagogas estavam difíceis para eles. Então, a imagem que o autor de Hebreus tem em mente, quando ele diz não deixem de se reunir como igreja, não é a imagem de um grande ajuntamento no templo aos finais de semana. É a imagem que Atos nos mostra, que eles se reuniam diariamente, de casa em casa, orando e repartindo pão. E tinham tudo em comum, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas repartiam tudo o que tinham, e ninguém passava necessidade no meio deles. Então essa é a imagem que o autor de Hebreus tem. Quando ele diz não deixe de se reunir como igreja, ele está dizendo não deixe de ter comunhão com um grupo de cristãos, não deixe de participar das reuniões nas casas das pessoas, não deixe de participar desses grupos menores onde vocês oram uns pelos outros, onde vocês compartilham da vida, onde vocês se encorajam, se animam, se incentivam. Era isso que o autor de Hebreus estava falando. E para nós? Então agora que nós estamos impedidos de nos reunirmos no templo, para nós, como a gente aplica esse não deixem de se reunir como igreja à nossa realidade online? Eu quero trazer algumas coisas que não podem faltar. O que não pode faltar nesse novo normal da nossa igreja central? Primeira coisa é oração e intercessão. Oração e intercessão não pode faltar. A Bíblia diz, orai sem cessar. E Tiago diz, confessem seus pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então a oração e a intercessão não podem faltar. Não é porque nós não nos vemos aos finais de semana que nós não vamos nos comunicar e orar uns pelos outros. Você deve, como cristão, como membro da Igreja Central, fazer a sua oração individual aí na sua casa. Isso é responsabilidade sua diante de Deus. Mas você deve também orar por outros cristãos, orar pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. E como nós fazemos isso no novo normal? Bom, nós temos tecnologia. Graças a Deus que nos deu inteligência, nos deu estratégia para que através da ciência nós criássemos meios de comunicação para que pudéssemos estar perto mesmo distantes. Então o que eu quero te incentivar? Mande mensagens para outras pessoas da igreja. Você pode mandar mensagem de texto ou mensagem de áudio. Você pode perguntar para alguém como eu posso orar por você hoje. Como a minha vida pode abençoar a tua vida, eu quero orar por você. Ou você pode também dizer, ore por mim, eu estou precisando de oração. Utilize da tecnologia de comunicação para manter a oração e a intercessão acesas e vivas na nossa comunidade. Você também pode ligar, não sei se você se lembra, mas o aparelho de celular ele ainda faz ligações. E agora você pode fazer ligações de vídeo também. Então, que tal você combinar com alguém da igreja, combinar com algum irmão, alguma irmã e dizer assim, vamos tomar um café? Você faz o café na sua casa, eu faço o café na minha casa, a gente liga a chamada de vídeo e a gente toma um café junto. Então isso funciona, utilize da tecnologia para manter essa intercessão. E já que eu estou falando de oração e intercessão, tá percebendo que oração é um aspecto individual diante de Deus, mas também é intercessão quando eu me conecto com o coração do meu irmão para orar por ele? Então, a segunda coisa que não pode faltar numa igreja, nesse novo normal, é a comunhão e a amizade. Intercessão já diz respeito a isso, mas vamos falar agora da comunhão e da amizade. Comunhão e amizade não podem faltar, porque a igreja se fundamenta nisso. A base de uma igreja é o relacionamento entre os cristãos. Jesus disse em João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E que eles estejam em nós e nós estejamos neles, para que o mundo creia que o Pai me enviou e creia que os amaste como igualmente me amam. Então, a comunhão entre os cristãos é o que testifica ao mundo que Deus ama o ser humano e que nós somos um com Deus e que Deus está em nós. Por isso não pode acabar a comunhão. O distanciamento físico do templo não pode esfriar a nossa comunhão, não pode deixar a nossa amizade se distanciar. A gente precisa se manter próximo, se manter conectado, se manter unido. Paulo diz também, tenham vocês o mesmo modo de pensar, concordem uns com os outros. E como é que a gente vai concordar e pensar do mesmo jeito se a gente não convive? De novo, a minha recomendação para você é utilize das ferramentas de tecnologia para que você conviva com outros cristãos. A gente tem essa ferramenta hoje em dia.
E onde a gente faz isso na nossa igreja? Nos pequenos grupos. Quero te incentivar e recomendar, te reforçar. Participe de um pequeno grupo. Aí você fala, mas está difícil, eu tenho uma correria aqui em casa, uma nova organização desse novo normal. E eu quero te dizer, olha, tá difícil para todo mundo em todas as áreas. E se o grupo fosse presencial, a minha recomendação a você seria a mesma. Saia da sua casa e vai a um pequeno grupo. Agora, se você teria condições antes de separar um dia da semana à noite para ir até a casa de alguém e participar de um pequeno grupo, por que é que agora você não consegue se organizar e separar um dia da semana à noite para participar com irmãos e irmãs da comunhão e da amizade? Então eu te incentivo com força, participe de um pequeno grupo. Nós temos grupos para muitas faixas etárias, nós temos grupos específicos para jovens, nós temos grupos em Itu, em Salto. Você pode se filiar agora nessa época online e quando passar a pandemia, você já se engaja num grupo presencial. Você já vai estar conectado e já vai ter amizades ali dentro. Então, a comunhão e a amizade não podem faltar, por isso participe de um pequeno grupo, se engaje nesse período de pandemia. Terceira coisa que não pode faltar numa igreja, no período online, para a nossa igreja central, não deixem de se reunir como igreja. Qual é a terceira coisa? Terceira coisa é evangelização e discipulado. Isso faz parte do coração da vida de um discípulo de Jesus. Jesus disse, indo, façam discípulos. Já disse isso aqui, caso você não tenha ouvido, vou repetir. A tradução não é ide e façam discípulos. É indo, é um tempo contínuo. O que Jesus estava dizendo não é vá a algum lugar, então faça discípulos e depois volte para casa. Como se fazer discípulos fosse coisa de missionário, coisa daqueles que vão para longe de casa. Não, a palavra de Jesus é indo façam discípulos. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo, onde vocês estiverem, façam discípulos, evangelizem. E por que eu coloco essas duas coisas lado a lado? Porque já percebeu que Jesus discipulou 12 pessoas que não eram cristãos? Então, o discipulado não é uma coisa que um cristão faz com o outro. Discipulado é também o método evangelístico de Jesus. Ele disse, façam discípulos. Ele não disse, saiam por aí evangelizando, cada um com a sua estratégia. Não, a estratégia que Jesus delegou aos seus discípulos foi, façam discípulos. O que isso significa? Significa que você, como cristão, ainda tem a responsabilidade de evangelizar outras pessoas. De chamar alguém e dizer, vamos estudar a Bíblia junto? Podemos estudar? Aí você fala assim, mas eu não quero assumir um compromisso com alguém, principalmente alguém que não é da igreja, que não é cristão, eu não quero assumir um compromisso para uma vida inteira. Bom, faça pequenos módulos de discipulado, convide uma pessoa para encontros semanais por um mês, que tal? 4 encontros para a gente falar de Jesus, falar da Bíblia. A gente vai estudar um livro da Bíblia, a gente vai estudar um livro que eu gostei de ler, mas 4 encontros para a gente falar de Deus. Ou 8 encontros, 2 meses de encontro. Você pode fazer isso? Nós temos na Bíblia o dom de evangelização. Então, existem pessoas no nosso meio que têm um dom especial dado por Deus que as torna mais capazes de evangelizar, melhores evangelistas. Mas isso não significa que nós não temos todos a responsabilidade de evangelização. Então, alguns têm uma habilidade natural dada por Deus, uma habilidade espiritual, sobrenatural dada por Deus para evangelização, mas a responsabilidade de evangelizar e de discipular é de todos. Eu tenho dito isso há muitos anos e a cada dia que passa isso se confirma. Um cristão que não discipula ninguém, um cristão que não passa adiante o evangelho, ele adoece. E sabe onde aparece essa doença? Essa doença aparece quando ele começa a reclamar porque o culto online está curto demais, porque o vídeo ficou ruim, porque as músicas, porque a igreja não tem a cor certa, porque a igreja... O cristão que não discipula ninguém, não passa o evangelho adiante, não está treinando ninguém, não está ensinando de Jesus a ninguém, essa fonte de água viva que brota dentro dele não está fluindo para outra pessoa, essa pessoa começa a ficar muito preocupada com questões internas, com picuinhas, começa a falar mal de um, falar mal de outro, começa a se envolver com briguinhas tolas, com coisas poucas e perde de perspectiva o tamanho do reino de Deus e o tamanho da nossa responsabilidade nesse mundo. Então, a evangelização e o discipulado devem fazer parte do cotidiano da igreja, seja online, seja presencial. Não perca isso de vista. Você pode convidar alguém para assistir o culto online de domingo, você pode convidar alguém para participar de um pequeno grupo com você online, você pode dizer para a pessoa, olha, você entra lá, nem liga seu microfone, nem liga sua câmera, só ouve para você sentir como é que é. Se você gostar, você pode participar mais e fique à vontade. Então você pode convidar pessoas a participarem ou pode estudar a Bíblia com alguém também. Quarta e última coisa, e essa quarta coisa eu quero deixar apenas
para aqueles que são líderes e voluntários. Se você não é líder nem voluntário na nossa igreja ainda, assuma a sua responsabilidade, se engaje. Todo mundo pode ser voluntário em alguma área. Nesse período online, a gente vai ter que se reinventar. Mas eu quero falar agora especificamente com você que atuava como voluntário em algum departamento da igreja ou você que é líder em algum departamento da igreja. A quarta coisa que não pode faltar na nossa comunidade é serviço e voluntariado. Só que mudou, né? O tempo mudou, o formato mudou. Mas nós não devemos deixar de servir. Porque se você era voluntário, se você servia na nossa igreja, a pergunta que eu tenho a você é: você servia à comunidade, às pessoas da nossa igreja, ou você servia ao templo que ficava ali no Unicenter? Você serve às pessoas ou você serve ao prédio? Porque nós só estamos sem o prédio, mas a comunidade continua existindo. Aí você diz: mas o meu serviço era abrir e fechar a porta da igreja. E agora não tem mais a porta. Bom, a pergunta que eu te faço é: como é que você pode se reinventar? Como é que você pode continuar servindo a sua comunidade, continuar doando o seu voluntariado à sua comunidade, agora que a gente não tem um templo? Nós temos que ser criativos. Eu precisei ser criativo, eu precisei usar algum equipamento, colocar aqui um equipamento que está emprestado para mim, um microfone, uma câmera, eu precisei aprender a editar vídeo, eu precisei aprender a postar no YouTube, eu precisei me reinventar para poder entregar este culto online aos domingos. Você também, voluntário e líder da nossa igreja, você também precisa se reinventar. Nós precisamos continuar servindo a nossa comunidade. O distanciamento físico não pode parar o serviço ao próximo. Então, nesse novo normal, nós precisamos ter criatividade e inovação. Nós como liderança estamos abertos a ideias. Você fala assim: eu tenho uma ideia de algo que a gente podia fazer. Eu tenho milhares de ideias. A gente poderia compartilhar essas ideias. A gente poderia criar, um grupo de intercessão online, um grupo de pessoas que oram semanalmente. Então, a gente podia criar várias coisas. A gente poderia fazer várias coisas agora que a gente está online. Só que a gente precisa desse engajamento e dessa responsabilidade que é sua, que você precisa assumir o seu papel nesse corpo de Cristo. Então eu falei de 4 coisas: oração e intercessão, comunhão e amizade, evangelização e discipulado e serviço e voluntariado. Poderia falar da adoração e louvor, poderia falar do estudo da palavra, mas isso acho que a gente está coberto aqui nesse culto online de domingo. Quero terminar essa reflexão com uma história. Talvez você conheça essa história. Um irmão de uma comunidade, ele parou de frequentar os encontros, parou de se relacionar com outros irmãos, ele foi se afastando, se distanciando, se fechando. E embora muitos irmãos mandassem mensagens, mandassem cartas, visitassem aquele irmão, dizendo: olha, aparece, a gente tem saudade de você, a gente quer ver você com a gente. Embora isso acontecesse, ele mesmo assim se fechava, se retraía e não queria participar da comunhão, não queria participar do relacionamento. Até que um dia, um irmão daquela comunidade muito sábio foi até a casa dele, foi visitá-lo, e eles estavam os dois sentados, eles fizeram um chá e tomaram um chá na frente da lareira. E aquele irmão era tão sábio que ele não disse uma palavra, ele simplesmente ficou em silêncio na companhia daquele que havia se afastado. E aí, observando a brasa na lareira, aquele sábio pegou um pedaço de ferro e afastou um pedacinho da brasa, um pedacinho da madeira, ele afastou do braseiro, afastou um pouco daquele fogo que estava aquecendo os dois. E eles ficaram ali observando. O tempo foi passando e o fogo foi diminuindo, o calor foi diminuindo, e aquele pedaço que ficou afastado dos outros se esfriou até o ponto de perder o seu fogo. Aquele irmão sábio então pegou o mesmo pedaço de ferro e juntou o pedaço de brasa ao braseiro. E ao fazer isso, aquele pedaço que antes tinha se esfriado pegou fogo de novo. Sem dizer uma palavra, eles se despediram e a partir da outra semana aquele irmão retornou à comunhão. É uma imagem muito bonita para nós hoje em dia, porque um pedaço de carvão, um pedaço de madeira, quando afastado do braseiro, ele vai se esfriando até perder o seu fogo. Mas nunca é tarde para se reconectar e deixar esse fogo acender de novo. Nós estamos num novo período, um período online. Todo mundo precisou se adaptar. Os lojistas que não puderam abrir suas lojas precisaram aprender a vender online. As empresas que não puderam abrir suas fábricas precisaram dar um jeito de se reinventar. Todo mundo precisou se adaptar. E por que nós, como igreja, não vamos nos adaptar a esse período? Por que nós vamos deixar a comunhão esfriar? Por que nós vamos deixar o fogo se apagar entre nós? Então, meu convite, meu desafio a você é: não deixe esse fogo se apagar.
Não deixe tudo nas mãos do seu pastor, não deixe tudo nas mãos de uma ou duas pessoas apenas. Faça a sua parte como cristão, junte-se a esse braseiro, se engaje, se adapte. Quero terminar com uma citação de Charles Darwin, que dizia que na natureza não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevivem. Se você observar aí as espécies e na natureza, nem sempre o mais forte sobrevive, porque às vezes o mais fraco se organiza e ele consegue dominar sobre o mais forte. O ser humano, por exemplo, o ser humano não é o animal mais forte da natureza, mas mesmo assim domina sobre todos. Também não é o mais inteligente que sobrevive, porque às vezes o mais inteligente não é o mais forte. Mas quem é que sobrevive então, segundo Charles Darwin? É aquele que melhor se adapta às mudanças. Então os tempos mudam, o mundo gira. E quem se adapta melhor às mudanças sobrevive com mais facilidade. Então, meu convite a você, a minha palavra hoje, a nossa igreja é para que nós continuemos nos reunindo como igreja, para que nós continuemos aqui, como diz Hebreus, incentivando-nos ao amor e às boas obras, nos apegando com firmeza à esperança que nós professamos e ficando firmes nessa comunhão de igreja, para que a gente consiga aplicar essa palavra de Hebreus à nossa realidade. Nós precisamos nos adaptar. Eu creio que isso vai passar, eu creio que não falta muito. A minha esperança, e eu até brinco aqui em casa, falta menos tempo para acabar do que faltava quando começou. Vai passar. A gente logo vai matar essa saudade, logo a gente vai se encontrar, vai se abraçar, vai tomar aquele café no meio do culto, aquele momento agradável que a gente tinha. A gente tem muitos sonhos, muita coisa para viver pela frente, mas por enquanto não passou. E o que a gente vai fazer então? A gente vai deixar isso esfriar, vai deixar isso morrer? Não. Meu convite a você, se junte a essa adaptação. Vamos juntos promover uma nova igreja, um novo momento da igreja, até que tudo isso passe. Vamos criar uma igreja adaptável, que muda a sua forma sem perder a essência da comunhão, da oração, da evangelização e do serviço. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor promova essa adaptação em nós e promova essas novidades, essas mudanças na nossa igreja. Nos dê criatividade, nos dê inspiração, nos dê a coragem de inovar, de mudar, para que esse período online não seja para nós um prejuízo, para que seja de fato um período de crise em que a nossa igreja se adapta e cresce ainda mais, e que nós saiamos desse período mais maduros, mais fortes, mais firmes no evangelho, mais próximos em comunhão e maiores, porque evangelizamos e muitas pessoas se converteram nesse período. Então nos dá a inspiração e a coragem necessárias para viver tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente finalizar, alguns avisos. Nossa igreja continua tendo responsabilidades financeiras, você pode falar com o Danilo para fazer sua contribuição. Nossa igreja continua atuando em solidariedade na cidade, você pode falar com o Anderson para fazer a sua doação. Então os contatos estão aqui, caso você não consiga anotar, porque eu vou tirar mais rápido hoje, o culto fica gravado, é só retornar aqui e anotar esses contatos. E agora nós vamos para uma live lá no nosso Instagram, já é nosso costume, @centralbatistaitu, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o que significa ser igreja nesse período de distanciamento. E lembrando que eu falei no começo da reflexão, nós estamos falando exclusivamente da Igreja Batista Central de Itu. Nós não estamos nos comparando nem julgando outras igrejas. Nós estamos falando da nossa realidade e como nós podemos viver esse novo normal em comunidade, em comunhão. Beleza? Então, te vejo na live. Se você não puder ir, uma boa semana.